Olá, meus queridos alunos, olha aí, mais um encontro nosso aqui através do SEV Concursos, direcionado aos estudos regionais do Piauí. E está na telinha aí um tema fantástico, um tema marcante, que é a agricultura piauiense. O nosso estado do Piauí vem apresentando um desempenho muito forte na agricultura moderna, em uma região mais específica, que é o sudoeste do estado do Piauí. Todos estão apostando que é uma possível questão de qualquer concurso que você vá participar, que esteja ligado aos estudos regionais do Piauí. Agricultura piauiense. Vamos lá? Eu sou Adriano Ramalho trazendo para vocês aí tudo bem detalhado, bem organizado, para que você tenha um caminho já bem alinhado na hora que estiver se preparando para os concursos. Vamos lá. Agricultura. Primeiro conceito. O que é agricultura? Agricultura é uma técnica. A agricultura é técnica. Se você trabalha na roça, se você já teve a oportunidade de trabalhar na roça, você usou uma técnica. Se você trabalha em um setor mais moderno, se você trabalha na região sudoeste do estado do Piauí, você já trabalha com a técnica mecanizada. Você vai usar uma semente selecionada, você vai usar um fertilizante, são técnicas. E aqui nós temos os dois caminhos, ó. Nós temos o caminho da agricultura tradicional, muita mão de obra, necessidade de ferramentas rústicas, rudimentares, trabalho familiar. E ali do lado você tem a agricultura moderna, famoso agronegócio. Pense num nome muito possível, agronegócio. Quando chegarmos em agricultura moderna, eu vou apresentar para vocês o que é que significa agronegócio, tá bom? Muito bem. Turma, o que é que seria agronegócio? Agronegócio, já dando um spoiler, é a inovação tecnológica no campo. Mas ele é muito vasto, ele é muito amplo. Nós vamos ver isso já já. Tá aí, Conselho de Agricultura é uma técnica. A técnica que você usa vai determinar o tipo de agricultura. A primeira técnica, o primeiro modelo, é a chamada agricultura tradicional, que todos nós conhecemos. Usa-se o trabalho humano em grande escala, usa-se a força animal, não temos técnicas modernas, são técnicas rudimentares. A produção não é em grande escala e é típica de países mais pobres. Por que países pobres? Porque não tem investimento, não tem o capital para investir em tecnologia em grande volume. No nosso estado do Piauí, temos agricultura tradicional? Temos agricultura tradicional no Piauí inteiro. Todos os nossos 224 municípios têm ocorrência de agricultura tradicional. Todos, sem exceção de nenhum. Todos temos a presença da agricultura tradicional. Legal? E aí as dicas estão na tela. Técnicas tradicionais, baixa produtividade, alto emprego de mão de obra, mas a mão de obra sem grande qualificação. É a roça. Vamos dizer lá que seria a nossa roça. A rocinha lá no interior, que você planta o milho, aí conjugado com o milho você planta o feijão, que chama de policultura. Em uma área da propriedade, às vezes planta uma melancia, que se enrama no meio do feijão. Tradicional agricultura de todos os municípios do estado do Piauí. Agricultura tradicional. Agricultura orgânica. Temos no estado do Piauí? Temos agricultura orgânica. Todo o estado do Piauí também é visível a agricultura orgânica. Só que em algumas regiões em maior escala e outras em menor escala. A maior parte dessa agricultura é uma agricultura dentro da própria família. Você vai lá, cultiva o pimentão, você cultiva lá no seu fundo do seu quintal o cheiro verde, o coentro, o tomatezinho, a cebolinha, o alface. E aí tem um lado positivo. Qual é o lado positivo? O lado positivo é que você vai consumir um produto sem agrotóxico. O que é que você conecta direto numa questão quando você encontra agricultura orgânica? É a produção sem agrotóxico. Agricultura orgânica, sem agrotóxico. De cara. A adubação
é feita com matéria orgânica da região, pode ser fezes do gado, a fezes do bode, do carneiro, é tradicional roça. O canteirinho, se você já visitou alguma cidade, se você visita cidades do interior do nosso estado, as famílias do interior tradicionalmente têm um canteiro. E ali é a cara da agricultura orgânica. Usa-se rotação de culturas, temos o plantio em pequenas áreas que são chamadas de terraços, temos o controle biológico dos predadores. Professor, o que é controle biológico? É você não usar agrotóxicos. O controle é feito com animais da própria região. Plantio direto, sem você alterar o solo, você não altera o solo. Você chega em um determinado local, observa a umidade do solo, você faz o arado do solo e você planta. Agora, caso você chegue num local, encontre um solo, rapaz, esse solo aqui eu estou achando que ele está pobre em alguns nutrientes. Aí você leva para um agrônomo, que estuda, é a pessoa, o técnico responsável por estudar o setor da agricultura. Você analisa esse solo para mim. Ó, esse solo está muito ácido. Vamos ter que fazer uma correção desse solo com calcário. Você já não está fazendo um plantio direto. Entendeu? Olha, após a correção desse solo, vamos usar um fertilizante. Então, você não fez um plantio direto. Irrigação por gotejamento, reduz o esgotamento dos recursos naturais. E a adubação orgânica, que eu citei para vocês, que é o uso de fezes animais, pode ser do bode, pode ser do boi. Um canteiro no interior, com aquela fezinha do bode, as bolinhas da fezes do bode, é tradição. Produtos da nossa agricultura piauiense. Feijão, mandioca, arroz, banana, caju, manga. Vixe, professor, vou ter que saber todos. Não. Mas é importante você ter noção de eles têm maior área de ocupação, maior área de plantio. Feijão é a maior produtividade. Agora, nesse final de semana, eu comprei feijão verde. Só que eu fui me aventurar em comprar o feijão verde ainda na bagem. Rapaz, deu um trabalho. O feijão é um produto típico, mas hoje, quando eu preparei o almoço lá, feijãozinho verde misturado, um baião de dois de feijãozinho verde com queijo e creme de leite, ficou um sucesso. Feijão dos produtos mais plantados, não é isso? Uma média de 521 quilos por hectare. Mandioca, também muito conhecido, produto que é espalhado em nosso estado inteiro, as nossas famosas farinhadas, a goma, que é produzida, o beiju, naquele momento lá da farinhada, fantástico. Pura cultura nordestina. O arroz, que nós tínhamos alguns estados que tinham municípios que nós tínhamos um grande desempenho, que vem reduzindo, vem tendo uma substituição do arroz por outros produtos. Uruçuí é um exemplo. Nós tínhamos a festa da escolha da garota do arroz em Uruçuí. Hoje não, hoje é a soja. Quem manda é soja. Bom Jesus também é uma região que cresceu muito com a soja. Parnaíba tem desempenho, Buriti dos Lopes também plantio de arroz, Porto, Miguel Alves, Luzilândia e Joaquim Pires. Arroz precisa de muita umidade. Sem grande umidade você não tem desempenho no plantio de quê? De arroz. Banana. Banana hoje nós temos um projeto fantástico na região de Guadalupe. A região de Guadalupe hoje tem um desempenho fantástico no plantio de banana, mas é um plantio de banana irrigado. São os platôs de... Lá na região da hidrelétrica, tem um grande reservatório de Boa Esperança, e os platôs de Guadalupe bombeiam água da represa para o plantio de banana, acerola, e a banana na região está sendo um grande diferencial. Teresina tem produtividade? Tem, mas a região de Guadalupe vem desempenhando uma grande produção. Caju, Piauí inteiro. O Piauí inteiro, o caju, o beneficiamento da castanha, o beneficiamento também direcionado à cajuína, que eu já mostrei para vocês na aula passada.
Agora, qual dos dois é o maior? É a cajuína ou é a castanha do caju? É a castanha do caju. Eu estava pesquisando e descobri que aquele óleo da castanha do caju, que a gente sabe que impregna na mão da gente de uma forma impressionante. Se você for assar aí um flande de castanha de caju, um flande, o nome correto é esse, é um flande. Tem um, sabe, professor? Não, é uma assadeira, não, é um flande. Lá no interior a gente chama de flande. Você pega um flande de alumínio, sei lá, de metal, de zinco, de ferro, coloca a castanha, assa a castanha, aí joga areia, aí vai quebrar a castanha. Meu amigo, você termina aquele processo, a castanha é gostosa. Você termina o processo com as mãos impregnadas de um óleo, parece uma graxa. E aquele óleo da castanha do caju foi pesquisado recentemente que ele pode ser utilizado e está sendo utilizado na indústria de tintas. Olha aí, rapaz. Mais um beneficiamento gerado pelo caju, que é o óleo, a castanha do caju, né? Aquele óleo do caju, ele é utilizado hoje na indústria química, na fabricação de tintas. A manga também muito diversificada em todo o estado. Nós tivemos um ano agora de muita ocorrência de manga. Aqui na nossa capital, vários locais, várias áreas, eu observo muitos pés de manga carregados de manga. Por falta de manga, o teresinense não vai passar fome. Manga tem demais. Lá em casa tem manga em todo canto. Suco de manga tem uma semana que lá em casa a gente consome. E lá caju do lado. Feiras livres. Tudo que eu citei para vocês, turma, a maior parte do caminho deste produto final são as feiras livres. Por que as feiras livres? É o excesso, alguns chamam de excesso da agricultura familiar, eu chamo de excedente. Ah, seu Raimundo plantou lá 10 hectares de mandioca, é um excesso de mandioca. Ele fez farinhada, ele não vai comer aquela farinha todo o ano todo, ele não vai comer aquela goma o ano todo, ele vende. É o excedente. O excedente da agricultura tradicional hoje vem para as feiras. Lá em Valença, é sábado. Reforma agrária, olha aí. Tema polêmico, tema que nós sabemos que nós já tivemos muitos embates nacionalmente. Quem seria a reforma agrária? A reforma agrária é esse processo de redistribuição de terras, que não é fácil. Em um país como o nosso, que grande parte das terras estão na mão dos latifundiários, redistribuir terra não é algo do dia para a noite. E aqui nós temos o Estatuto da Terra, lei de 1964, uma batalha longa, árdua, lei número 4.504 de 1964, lá no finalzinho do slide, ó. É o Estatuto da Terra. E reforma agrária é isso. É tentar promover melhor distribuição de terra. No Piauí tem esse contexto? Tem. Nós temos vários assentamentos no estado do Piauí que surgiram do processo de reforma agrária. Vários e vários assentamentos que surgiram do processo de reforma agrária. Não tenha dúvida disso. E o movimento mais forte, conhecidíssimo de todos nós, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, é o MST. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E eu trouxe essa charge aí para vocês, ó. Uma cerca bem fortificada, onde você tem lá, após a cerca, do lado de dentro da cerca, propriedade do senhor Todos da Silva. Você observa Silva pai, Silva filho, Silva neto, Silva bisneto, Silva avô. E aqui do lado de fora da cerca, você tem um casal com um filho, e a criança comenta: mas pai, eu ouvi dizer que todos têm direito à terra, por que não temos a nossa? É a polêmica da busca pela reforma agrária. Do lado de lá, o latifundiário, a família Silva, que concentra muita terra. Do lado de cada cerca, a família que praticamente ou não tem terra, ou se tem terra, é em pequena escala e busca o quê? Reforma agrária. Não é nada fácil.
Não é nada fácil. Manifestações no Brasil inteiro ocorrem em prol da reforma agrária. Teresina já foi palco de centenas. Eu já vi a Frei Serafim ocupada por pessoas com camisas vermelhas do MST, carros de som, bandeiras, sempre reivindicando a questão da reforma agrária. Resumindo, reforma agrária no Piauí é visível? É um movimento que tem muita força, não tem tanta força, mas que ele ocorre no estado do Piauí. Nos dias atuais, os movimentos de reforma agrária no Piauí, eles perderam um pouco da identidade, mas continua sendo um cenário visível no nosso estado, a busca pela reforma agrária. Esse mapa mostra específico os locais com ocorrências de ocupações de famílias sem terra. Locais que tiveram muitos conflitos, locais que tiveram muitas mortes. Esse mapa aí, ó, Brasil, geografia das ocupações de terra, número de famílias em ocupações, algumas já definitivas, algumas já morando, já com seu lar definitivo, com a sua atividade econômica definitiva, com a sua terra demarcada, com sua documentação demarcada. Mas muitos desses locais aí ainda em luta pela terra. E que a gente sabe que o Brasil, nós temos centenas de pessoas que morrem todos os anos na luta pela reforma agrária. Centenas. Centenas de pessoas que morrem todos os anos em busca da reforma agrária. Está aí. Se você fizer uma pesquisa breve, conflitos no campo piauiense, você vai ter várias reportagens, várias regiões do nosso estado com assentamentos que tiveram conflitos. Tivemos assentamentos queimados no Piauí pelos grandes produtores. Cenário tenso. E a agricultura moderna, que eu estou apostando nela no concurso. Eu aposto nela. Por que eu não aposto na agricultura tradicional? E eu aposto mais na moderna, porque é que vem alavancando, é que vem decolando, dando uma força fantástica no PIB do estado do Piauí. Eita, olha aí. Estamos diante de uma questão muito provável do nosso concurso. Agropecuária moderna. Quem seria a agropecuária moderna? Tecnologia, capital, insumos químicos, fertilizantes, fungicidas, vários produtos químicos que os custos são muito altos. Eu estava acompanhando uma reportagem recente que o estado de Minas Gerais vem sofrendo muito com quadrilhas que roubam agrotóxicos. Aí eu pensei que fosse roubo de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil. Roubos de 51 milhões de agrotóxicos. É a prova que é um produto caro. E para que você entre na agricultura moderna, você tem que estar capitalizado. Se você não estiver capitalizado, você não vai entrar na agricultura moderna. Você pode até entrar, mas você não vai ter o desempenho esperado. Olha aí. Produção moderna, introdução de novas tecnologias, capitalização, é obrigatório o uso de tecnologias, equipamentos agrícolas cada vez mais modernos, insumos químicos como pesticidas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes, sementes selecionadas, olha aí, e modificadas geneticamente. Típica característica da agricultura moderna. Olha o mapa do concurso aí. Olha o mapa do concurso. Sudoeste do Piauí é a região que nos últimos 10 anos mais cresceu na produção agrícola. O primeiro passo foi soja. Depois tivemos o crescimento do milho. E hoje nós temos soja, milho e vem surgindo o algodão, mas não tem comparação com soja. O principal produto é o quê? É a soja. Se você for analisar o nome das cidades e você for pegar o PIB dessas cidades, vai bater com o agronegócio. Ribeiro Gonçalves, Santa Filomena, Bom Jesus,
Baixa Grande do Ribeiro e Uruçuí. A primeira grande foi Uruçuí. Que é o município do Piauí que tem a maior área territorial. Começamos em Uruçuí, teve uma expansão para Ribeiro Gonçalves, Santa Filomena, Bom Jesus e Baixa Grande do Ribeiro. Hoje, o município que vem despontando é Baixa Grande do Ribeiro. Em um passado não tão distante, quando iniciou esse processo todo, era Uruçuí. Hoje é quem? Hoje é Baixa Grande do Ribeiro. Mapa importantíssimo. Importantíssimo esse mapa. Aquele mapa ali já mostra específico o sudoeste do Piauí com as cidades. Por isso que esse mapa, que é o chamado mapa da soja, que é o principal produto, ele vem mostrando um crescimento absurdo. 8,5 milhões de hectares. É um número muito forte. 8,5 milhões de hectares. Um hectare é 10 mil metros quadrados. Aí você analisa o desmatamento da região, porque não se planta soja em cima do cerrado que existia lá. O bioma é o cerrado da região, viu? Vamos ter aula de biomas e eu vou explicar os biomas piauienses com calma, cada um, e nós vamos lá nessa região de novo. É uma área que vem diretamente sendo afetada, é o cerrado. 8,5 milhões de hectares de cerrados desmatados para ampliação do mapa da soja. E o nome aí, ó, sempre muito presente em muitas provas, não só de concursos piauienses, mas concursos no Maranhão, concursos no Tocantins, concursos na Bahia e até em provas nacionais como o Enem. Mapitoba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Já vimos essa sigla alterada como Matopiba, só mudança do nome da sequência do estado, mas não nos interessa saber sequência da posição de letras numa sigla. O importante é você saber quem são os estados. Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Tá vendo aí? Nova fronteira agropecuária brasileira. Importante. Muito importante detectar onde são essas regiões. Como o nosso foco são os estudos regionais do Piauí, o que nos interessou foi o sudoeste do Piauí. Mas se você estivesse estudando os estudos regionais do Maranhão, é o sul do Maranhão. Se você estivesse estudando os estudos regionais da Bahia, é o oeste da Bahia. Se você estivesse estudando os estudos regionais do Tocantins, é mais o centro-norte do Tocantins. Tá aí. As áreas ocupadas, as regiões que estão sendo diretamente relacionadas a esse crescimento do mapa da soja. Dados, são dados, viu? Mas é importante saber quem são os estados e saber qual o principal produto que é a soja. Revolução Verde chegou ao Piauí, como chegou ao Brasil. Primeiro ao Brasil, depois ao Piauí, que é o avanço dessas multinacionais. Se você estiver viajando pela região ali do sudoeste do Piauí, você vai observar que tem placas com nomes bem diversificados. John Deere, Komatsu, New Holland, Case, Caterpillar. Eu só nunca ouvi falar de nenhum. É maquinária agrícola, viu? Você vai ver a famosa indústria de beneficiamento, que é holandesa. Você sabe o nome dela? Fabricante da margarina Primor, da Deline, muitas marcas, a Bunge Alimentos na região de Uruçuí. É a entrada direta de empresas multinacionais. Legal? E quase finalizando, os impactos ligados à agricultura intensiva, essa agricultura moderna. Queimadas, que é visível nas duas, a queimada é um processo visível nas duas, mais na tradicional do que na moderna, porque na agricultura moderna,
quem está plantando soja e colheu soja, ele tem essa noção que ele não vai queimar um solo, que ele vai perder nutrientes. E ele analisa o solo após o plantio e faz uma fertilização química. Na agricultura tradicional, não. Você vai iniciar um plantio. Aqui no Piauí é a imagem do nosso estado nos meses que antecedem as chuvas. A comunidade vai lá e, ateia fogo a uma propriedade que ele já tinha plantado no ano anterior, porque disse que o capim cresceu. Mas ele está matando nutrientes do solo, está lixiviando o solo. Tem que entender esse cenário aí. Queimadas é um impacto. O desmatamento já está mais ligado à agricultura moderna. Como eu citei para vocês, o Cerrado, 8,5 milhões de hectares desmatados, redução de fauna, de flora, rios que podem sofrer com assoreamento. Lá na frente nós vamos ter aula de impactos ambientais. Calma que eu vou adentrar com mais calma nisso aqui. Só estou citando quais são. E o desmatamento é muito visível também no nosso estado. Sudoeste do estado, os municípios eu citei, e o bioma que vem sofrendo é o Cerrado. E os agrotóxicos, para finalizar. Agricultura tradicional, orgânica, sem agrotóxico. Sem agrotóxico. Agricultura moderna, ela não consegue sobreviver sem eles. Você plantou seus 1000 campos de futebol de milho. E aí você detectou uma mancha amarela lá no plantio. Esse rapaz ali pode ser uma praga. Você arranca umas folhas, leva para a cidade, o agrônomo analisa para que é um fungicida que está atacando as folhas do seu milharal. E ele vai se espalhar. Você vai plantar 1000 campos de futebol e vai deixar uma determinada praga destruir toda? Não. Você vai lá e pulveriza. Só que hoje algumas doenças estão ligadas diretamente ao uso do agrotóxico, como, por exemplo, o nome é meio complexo. É a chamada encefalopatia hepática. Bora repetir? Encefalopatia hepática. Encefalopatia hepática. Gravou? Encefalopatia hepática. Pessoas que manuseiam agrotóxico sem equipamento de proteção correto, ele pode sofrer diretamente com essa doença chamada de encefalopatia hepática. Finalizamos com esse slide mostrando os principais alimentos que a gente recebe na nossa casa, que ainda vem com resíduos de agrotóxico. Olha aí, que loucura. E o campeão dos campeões é o pimentão. Rapaz, pimentão é perigoso, viu? Pimentão, morango, pepino, alface, cenoura, abacaxi, beterraba, couve, mamão, tomate, laranja, maçã, arroz, feijão. Ei, professor, não vamos escapar não, difícil. E a gente consome hoje muito produto convencional. A gente consome menos produto orgânico. A gente chega no supermercado, tem lá o produto convencional, tomate está R$6, convencional, o orgânico está 12. Só para eu vou morrer mesmo, vou consumir o convencional. A gente consome muito convencional. As redes de supermercado em Teresina, algumas têm o convencional e têm o orgânico, mas a maioria só tem o convencional. Agora, você que mora aí no campo e tem a sua horta, tem o seu produto convencional, já é uma maravilha, mas a maior parte é bombardeado por agrotóxico. Finalizando a aula, prática. Nova fronteira agrícola. Foi falar disso aqui quando eu citei Matopiba. Lembra? A nova fronteira agrícola, conhecida como Matopiba, que compreende as regiões produtoras dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, vem se destacando no mercado de grãos no Brasil. No Brasil. O clima é estável, regime de chuvas equilibrado, topografia plana facilita a mecanização, caracteriza o bioma do Cerrado, foi citado que ele vem sofrendo muitos impactos. São apontados pelos gerentes de levantamento e acompanhamento das safras da Companhia Nacional de Abastecimentos CONAB. As boas perspectivas da região apontam para uma crescente produção nos próximos anos, devido à grande área de cerrado, ao nome cerrado de novo, que sem desobedecer à legislação ambiental possibilita avançar novos polos produtivos. Professor, sem desobedecer à legislação ambiental,
Se eu comprar uma área no Cerrado e for plantar, eu tenho que deixar 1/3 dela preservado. Agora, saber se essa fiscalização está acontecendo ou não, de forma correta, é o que nós não sabemos. E vamos para a questão. A região de fronteira agrícola, conhecida como Matopiba, ou Mapitoba, depende, às vezes eles mudam a sequência da sigla, tem como característica a produção de quê? É agricultura intensiva, é mercado externo, turma. É muita mecanização. Falei agora há pouco, ficou quentinho, não vamos perder tempo. Letra B, mecanização, produção intensiva, terras amplas. E a nossa última questão vem falando sobre reforma agrária, tema também abordado na aula de hoje, nosso encontro de hoje. O que seria a reforma agrária? Seria a redistribuição de terras. Falamos do MST, falamos que o nosso estado tem o cenário da reforma agrária, que não é um cenário forte, é um cenário que vem perdendo um pouco de força. Falamos do Estatuto da Terra desde 1964. E aí, qual alternativa encaixa? Se eu falo de reforma agrária, se eu falo de redistribuição de terras, a gente fala num processo de redistribuição. De cara, letra A. Reforma agrária é o processo de redistribuição das propriedades produtivas de um determinado país ou região. Legal? Tá aí. O nosso tema desse encontro foi a agricultura piauiense, um tema que nós estamos apostando bastante nele, porque é um tema que conecta-se com a economia do Estado, com o crescimento do Estado, com o PIB do Estado, e relembrar que é mais provável que nós tenhamos questões de agricultura moderna do que de agricultura tradicional. E a agricultura tradicional, como está num cenário mais familiar, perdeu força econômica. A agricultura moderna, região sudoeste do Piauí, região dos Cerrados. Ok, turma? Professor Adriano Ramalho, um grande abraço a todos e aguardo. Nós temos mais aulas com mais conteúdos interessantes que vão levar vocês a um sucesso pleno. Valeu, turma. Um grande abraço e até a próxima aula.